Hoje faremos uma viagem na história para entendermos a respeito dos ataques de Satanás ao povo de Deus. Esse é o foco do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, leia comigo os versos 1 e 2. O texto diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós entendemos que no Apocalipse a mulher simboliza a igreja, e no capítulo 12 você tem uma mulher pura, simbolizando a pura igreja de Cristo. Já no capítulo 17 você tem uma prostituta, representando a igreja apostatada, a igreja que deixou a palavra de Deus. Essa mulher do capítulo 12, ela está vestida com o sol, um símbolo da justiça de Cristo. Ela tem uma coroa na cabeça, que é símbolo de vitória. Essa coroa possui 12 estrelas. Podemos ver aqui uma representação dos patriarcas do Antigo Testamento e dos 12 apóstolos do Novo Testamento. Ela tem a lua debaixo dos pés, e nós interpretamos essa lua como sendo um simbolismo do sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque assim como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, aquele sistema de sacrifícios de animais não tinham em si mesmo poder, mas apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tem todo o poder. Agora no versículo 2 diz que essa mulher está grávida. O nascimento dessa criança é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, onde é dito que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e um dia a mulher teria o seu descendente, e Satanás, a serpente, feriria o calcanhar do descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo, e o fato dessa mulher estar grávida é porque Cristo está para nascer, e de fato chega esse momento na história. Agora no versículo 3, viu-se outro sinal no céu, e agora um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão é usado aqui no Apocalipse para representar a Satanás, e nos versículos 7 a 9, isso vai ficar muito claro. Mas um detalhe importante da profecia é que o dragão, Satanás, ele nunca se apresenta como de fato ele é. Ele usa entidades para alcançar seus propósitos. Um primeiro exemplo aparece aqui no versículo 4, na segunda parte. O dragão se preparou para devorar o filho quando este nascesse. Quando Jesus nasce, quem é que tenta destruir a Cristo? Primeiro foi Herodes, através do Império Romano, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, nesse momento, o dragão, ele representa o Império Romano, que está tentando destruir o menino Jesus. Mas se você olhar para o verso 6, o verso nos informa que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para ela por 1260 dias. Quando chegamos ao capítulo 6, os 1260 dias são aplicados na história ao período de supremacia papal. Nesse momento, o dragão não é mais o Império Romano, porque ele havia caído lá no 5º século. Agora já é uma alusão à Igreja Romana, que durante 12 séculos perseguiu o povo de Deus. E quando chegamos ao capítulo 12, verso 17, você tem a ira do dragão contra os restantes da sua descendência. Esses restantes da descendência fala do movimento profético que surgiria depois da supremacia papal. E como vimos ontem, 1844. Então agora o dragão está irado contra o remanescente no tempo do fim. E no tempo do fim,
O que é que o Apocalipse ensina sobre a ira do dragão? Ela vai se manifestar, segundo o capítulo 13, através de decretos. Primeiro um decreto dominical e depois um decreto de morte. Quem é o agente que Satanás vai usar contra o remanescente? É a segunda besta do capítulo 13, identificada como os Estados Unidos. Então, no verso 17, o dragão já passa a representar os Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, ele não se apresenta como o próprio Satanás, mas ele usa entidades para perseguir o povo de Deus ao longo de toda a era. Então vamos fazer uma breve recapitulação desse capítulo 12. Diz o versículo 4, na primeira parte, que a cauda desse dragão arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Apocalipse 1:20 vai dizer que estrela representa anjos. Nos versículos 7 a 9 fica mais claro esse momento, quando você tem a batalha entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Essa batalha ocorreu no céu, antes da criação do nosso planeta. E quando olhamos para esse verso, nós pensamos numa batalha espiritual. É claro que ela tinha um aspecto espiritual, mas mais que isso, foi uma batalha física. E nesta batalha física, os anjos rebeldes foram expulsos e eles vieram para o nosso planeta, porque eles encontraram lugar quando Adão e Eva pecaram. Então hoje o que nós chamamos de demônios é essa terça parte dos anjos de Deus que foram expulsos. E um outro detalhe, nós temos a impressão às vezes do diabo ser onipresente, e isso não é verdade. Só Deus é onipresente. O diabo é um ser criado, um ser caído, e está circunscrito a tempo e espaço. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele se mantém informado através de seus agentes. Então, versículo 4 ensina então que ele arrastou a terça parte, tentou devorar o filho quando nascesse. Jesus nasceu, e ele tentou através de Herodes destruir o menino, não conseguiu. Na cruz, quando Cristo morre, o diabo pensava ter obtido a vitória. Agora, como o diabo não conseguiu vencer a Cristo, a ira dele voltou-se contra os seguidores de Cristo, a igreja de Cristo. Versículos 13 e 14. 12, Apocalipse 12, 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, fala para nós também a respeito do mesmo período profético mencionado por Daniel. Lá ele vai falar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E no Apocalipse aparece a expressão 1260 dias e também 42 meses, no capítulo 13. 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, são 3 formas de falar de um mesmo período. 1260 anos. Esse seria o período em que o diabo tentaria destruir a igreja de Cristo. Nós entendemos que esse período começou no ano 538, e ele se inicia quando João II é declarado cabeça de todas as igrejas, em 533, e quando os ostrogodos, a última tribo ariana, que não aceitava o domínio papal, é expulsa de Roma. Assim, em 538, começa o grande período de perseguição. Se você soma 1260, você vai até 1798. E nesse ano, nós temos a prisão do Papa, assinalando o fim desse período profético. Durante esses 12 séculos, o diabo perseguiu ao povo sincero de Deus. Entre eles, os valdenses. Esse era um povo pacífico, e eles procuravam, através da agricultura, a sua subsistência. Esse povo também tinha um compromisso com a Bíblia.
Eu visitei o lar dos valdenses na Europa, no norte da Itália e sul da França, e ali, nas escolas valdenses, que eles chamavam Dei Barba, os jovens pastores eram preparados em 4 invernos, e a matéria que eles estudavam nesses 4 invernos era a natureza e a Bíblia. Haviam jovens valdenses que sabiam todo o Novo Testamento de cor. E esses jovens iam para as universidades, se infiltravam entre os alunos e começavam a disseminar o conhecimento da palavra. Eu visitei também ali uma caverna, onde eles cultuavam a Deus. E num destes cultos, o império descobriu, fechou a entrada e por uma abertura superior na caverna, lançaram tochas de fogo, e naquele dia pereceram cerca de 150 valdenses. Nas montanhas ali, um outro general chamado Lapalu promoveu uma severa perseguição contra esse povo, e num período de poucos meses, mais de 3.500 valdenses foram assassinados. Um povo pacífico, que nem revidava os ataques. O que dizer dos huguenotes, dos albigenses, pessoas que ao longo da história depuseram suas vidas por amor à verdade. A perseguição avançou. No 15º século, a Alemanha foi o palco dessas perseguições. Eu visitei no sul da Alemanha a cidade de Constança, e junto ao lago de Constança existe essa imagem que está numa base giratória. É uma prostituta, e essa prostituta tem em uma das suas mãos o imperador da época, Sigismundo, e na outra mão o papa da época. E por ali estavam 2 senhoras alemãs, e nós tentamos entender o que estava acontecendo, o que representava aquela imagem, e elas disseram: essa imagem faz alusão ao concílio de Constança, que aconteceu nesse prédio, aí próximo desta imagem. E esta prostituta está aqui porque ela se envolveu tanto com o Papa quanto com o imperador da época. E é um retrato da história daquele concílio. E esse concílio de Constança, que resolveu o problema do cisma papal, uma época na história onde nós tivemos 3 papas, um papa em Roma, um papa em Avignon, na França, e um papa em Turim. Esse concílio depôs os 3 papas e nomeou Martinho V como legítimo papa. Mas esse concílio também se tornou famoso por condenar à fogueira, num intervalo de 1 ano, 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Eles foram aí condenados, nesse mesmo prédio, que hoje funciona como um hotel, levados 3 quilômetros, e numa praça pública, os 2 foram queimados vivos. Hoje a praça tem uma grande pedra, de um lado escrito John Hus, do outro lado Jerônimo. Homens que morreram simplesmente por serem leais à palavra de Deus. Era a ira do dragão contra os povos. Ainda na Alemanha, nós tivemos um grande herói, Martinho Lutero. Dentro da própria igreja, levantou-se alguém contra os ensinos que ela ministrava. E quando Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 proposições contra a venda de indulgências, isso deu início ao que nós chamamos de Reforma Protestante. Lutero foi condenado pela igreja, inclusive uma bula papal de excomunhão foi enviada a ele, e ele foi convocado à dieta de Worms para ser julgado. Os amigos de Lutero disseram: não vão, eles vão matar você. E Lutero respondeu: ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, eu lá estarei e ficarei de pé pela verdade. Lutero foi, defendeu sua posição, e aconselhado por alguns amigos, disseram para ele: fuja, Lutero, à noite,
senão você vai ser morto. E enquanto ele tentava fugir à noite, ele foi sequestrado na Floresta Negra por homens encapuçados. Esses homens o levaram para esse castelo, o castelo de Wartburg. E enquanto pensava que seria morto, os soldados disseram: nós somos teus amigos. Descobriu-se depois que esses soldados haviam sido enviados por um líder da Europa, de uma das nações, Frederico, sábio da Saxônia, que era admirador de Lutero e da sua mensagem. E ele mandou sequestrá-lo como forma de protegê-lo. E o colocou nesse castelo. E aí Lutero esteve por 10 meses. O que fez Lutero nesses 10 meses? Traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando as pessoas pensavam que Lutero estava morto, estava chegando nas ruas das cidades alemãs o Novo Testamento na língua do povo. E isso foi um tremendo impulso à pregação do Evangelho. Aí neste castelo existe uma pequena cela onde Lutero esteve. E enquanto traduzia o Novo Testamento, o próprio diabo apareceu para ele numa ocasião. E Lutero lançou o tinteiro que usava contra Satanás. Atirou contra ele. E ainda se vê hoje na parede os vestígios daquilo que eles dizem ser o tinteiro que Lutero arremessou contra o diabo. A ira do diabo não parou por aí. E não ficou restrita à Idade Média. Em 1798, Napoleão Bonaparte ordena a prisão do Papa Pio VI, no dia do aniversário de sua coroação, na Capela Sistina, em Roma. E quando o Papa foi preso, terminaram os 12 séculos de perseguição. Agora surge um remanescente. E ontem eu falei sobre esse remanescente, em Apocalipse 10. Teria que ser depois de 1798. E o adventismo surge em 1844. E o que acontece agora na profecia? 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Eu fui pastor de uma cidade no Espírito Santo e eu me filiei a uma associação de pastores evangélicos naquela cidade. Em um momento eu até fui secretário dessa associação. E alguns projetos essa associação de pastores evangélicos levou avante. Um deles foi eleger um dia no município como feriado municipal, Dia do Evangelho. E numa dada ocasião, nós éramos uns 12 pastores, estávamos discutindo um projeto. Ele se chamaria Viaje Conhecendo a Lei de Deus. A cidade tinha 2 acessos por 2 rodovias. E a ideia era, 10 quilômetros antes da cidade, colocar um grande outdoor, viaje conhecendo a lei de Deus. E a cada quilômetro, um mandamento. Olha que ideia extraordinária, nem foi minha. E aí então estávamos discutindo o projeto com alguns vereadores, até que um pastor se levantou e disse assim: mas espera aí, o que é que nós vamos colocar no 4º mandamento? Eu disse: ué pastor, não estou entendendo. O que é que vai colocar? O que está na Bíblia. Ele disse: não, se nós colocarmos aí lembra-te do dia do Senhor, isso vai ser marketing para a igreja adventista. Eu disse: ué pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou ser um fiel ministro de Cristo? O senhor quer mudar o mandamento agora? Ele disse: não, vamos colocar lembra-te do dia do Senhor. Eu disse: não, não é isso que está lá escrito. E aí a confusão começou, né? E aí, para que os pastores não saíssem no tapa, o vereador cancelou a reunião. Mas você percebe como são as coisas? Sermos leais à palavra, como foram os nossos antepassados. Ficar de pé pela verdade. A igreja remanescente guarda os mandamentos de Deus. Todos eles. Inclusive o sábado. O povo remanescente, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele ainda tem o quê? O testemunho de Jesus. Irmãos, o testemunho de Jesus
manifestou-se nessa mulher, Ellen Golden White. Ela se casou com o pastor Tiago White no dia 20 de agosto de 1846 e assumiu o nome agora de casada, Ellen Golden White. Ela escreveu aí na sua escrivaninha, em um dos locais aí, mais de 100.000 páginas manuscritas. Os livros dela é uma bênção para essa igreja e para todos aqueles que lerem. Mas nós seremos questionados também por acreditarmos no testemunho de Jesus. Essa mulher foi uma mulher usada por Deus. Eu estive visitando sua casa, onde ela morou nos últimos 15 anos, lá em Elmshaven. E ela nessa cama, ela faleceu. Aí dormia e aí faleceu, em 1915. E foi uma experiência ímpar, porque num sábado, onde eu estava aí, de repente todos que estavam comigo saíram para outras coisas, e eu me vi sozinho dentro da casa dela. E eu fui até o aposento dela, até essa cama, e me lembrei de um episódio que aí aconteceu. Após uma queda que ela sofreu, ela não podia mais caminhar, e em uma das madrugadas um anjo veio visitá-la. E ela disse para o anjo assim: bom, eu penso que a minha hora está chegando, né? Porque eu agora não posso mais viajar, a minha utilidade é muito pouca. E o anjo disse para ela: não, ainda temos uma missão para você. E a missão que Deus tinha para ela era acertar os últimos detalhes dos seus escritos, para que eles fossem preservados e chegassem para nós da forma como chegou. Mas Deus encarava o ministério dessa mulher com muita seriedade. Em uma ocasião, ela queixou-se com Deus. E ela disse assim: eu não estou sendo coerente com aquilo que eu escrevo, porque eu escrevo sobre a educação de filhos e o trabalho da mãe, mas eu mesmo vivo viajando, e os meus filhos na mão de outras pessoas. E quando ela queixou-se com Deus, Deus disse para ela: então se o problema são os filhos, eu vou tirá-los todos. E Ellen disse: não tira não, eu vou continuar viajando. Mas você percebe a seriedade com que Deus encarava o ministério dessa mulher? Se o problema são os filhos, eu vou tirá-los. E a igreja adventista tem sido beneficiada há décadas com tudo que essa mulher escreveu. Agora sabe o que acontece? Nós temos medo e vergonha de ensinar isso. Outro dia eu estava na Bahia e eu vi um testemunho de um pastor que falava a respeito das 2 decepções que ele tivera com a igreja adventista assim que ele se batizou. Primeira delas, no dia do seu batismo, ele convidou toda a igreja e fez uma linda feijoada, e ninguém comeu. Foi decepcionante para ele. Certamente ali havia porco, mas ninguém havia dito para ele que ninguém comia porco. E a segunda decepção, ele ouvia falar tanto de Ellen G. White que ele tinha um sonho na vida: eu quero conhecer essa mulher. Aonde quer que ela mora, eu vou visitá-la. Aonde que ela mora? Não, morreu tem 100 anos. E ele não sabia. Então nós temos que dar informação para as pessoas sobre aquilo que nós cremos. E outro dia eu estava fazendo um voto batismal e eu perguntei para um casal: vocês acreditam no dom profético manifestado em Ellen G. White? A mulher disse assim: quem? E o que você faz agora, na hora de batizar? Você percebe que nós temos que dar informação. E o remanescente do tempo do fim vai ser atacado justamente por sua fidelidade à palavra de Deus, por aquilo que nós ensinamos. Mas sabe qual é a certeza que o Apocalipse 12 nos oferece? Eles, pois, o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Esta é a esperança nossa. O sangue de Cristo é a resposta. Nele nós obtemos a vitória. Não importa a prova que nós sejamos chamados a enfrentar, se nós permanecermos fiéis, nós seremos vitoriosos. A grande batalha entre o bem e o mal se aproxima do seu fim. Nos capítulos seguintes do Apocalipse,
principalmente a partir de amanhã, isso vai ficar muito claro, que os poderes do mal estão se arregimentando para o último ato de engano. E nós, como povo de Deus, precisamos ficar de pé por aquilo que é a verdade. Talvez eu esteja falando para um jovem que tem dificuldades com o trabalho por causa do sábado. Talvez você estude numa instituição que não seja adventista e está precisando de 5, 6, 7 anos para concluir uma graduação por causa da sexta-feira à noite. Talvez você sofre bullying por aquilo que você crê. Se você ficar fiel, Deus vai cumprir suas promessas em sua vida. Não tenha dúvidas. Fique fiel. Se hoje não podemos ver e entender certos sofrimentos e provações que enfrentamos, quando escolhemos ser fiéis à Tua palavra, ajuda-nos pelos olhos da fé, contemplarmos aquele glorioso dia, quando tudo se esclarecerá e os salvos receberão o reino. Alimenta-nos a cada dia com Tua palavra e nos fortaleça em nossa jornada. Permita, Pai, que nós sejamos encontrados entre aqueles que estão sendo leais à Tua palavra. Ajuda-nos nesse grande conflito que se estabeleceu. E permita que o sangue de Cristo lave o nosso coração, purificando-nos de toda impureza e imperfeição, e apresentando perante o Senhor um povo exclusivo e santo. Cuida de todos nós. Alimenta os fracos, fortalece os abatidos e ajuda-nos a entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo. Por Cristo nós choramos. Amém.